noite, pessoal. Como vão vocês aí? Espero que esteja tudo bem. Estamos iniciando mais uma live do Livro dos Espíritos, aqui no nosso canal Rafael Soares Espiritualizando. Espero que vocês estejam enxergando bem aí nosso trabalho. A gente está voltando aos pouquinhos a trabalhar aí com o Livro dos Espíritos, na nossa live, no nosso canal. Antes de começar, eu peço a vocês aí, quem estiver assistindo, que entre aí no nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo para poder alcançar o máximo de pessoas aí. E vamos dar início então a esse trabalho, já explicando que a gente está praticamente aí retornando com o Livro dos Espíritos, porque tivemos uma pausa aí de mais de 30 dias em razão do adoecimento da minha mãe, que graças a Deus agora está bem, que a gente explicou na última live, a razão aí da Covid, e a gente fez aí um trabalho na última semana, demonstrando aí que nem sempre a gente tem que enxergar a Covid com os maus olhos, né? E a gente começa então essa live falando sobre essa questão aí, para o pessoal ficar mais tranquilo, ficar a par de que a gente está voltando. Espero que todos que estejam aí consigam já visualizar o nosso trabalho e assistir com a gente aí esses estudos, né? Da última vez que a gente trabalhou aqui, a gente falou sobre o povoamento da Terra na questão 49, né? A gente estava falando aí sobre o início da população na Terra, e agora a gente vai entrar na questão número 50, que vai falar lá das raças adâmicas, como iniciou tudo isso daí. E a gente aqui tem aí alguns livros, né, dos quais são interessantes a gente falar, que é o livro, primeiro, né, que é o Livro dos Espíritos que a gente está estudando, e depois o livro A Caminho da Luz, que é muito importante também, porque o Emmanuel traz para nós, por meio aí do Chico Xavier, como que se iniciou a população na Terra. Explica como que foi feita a Terra, quando que mais ou menos foi feito, quem é que fez, quem é que trabalhou tudo nisso daí, para deixar a nossa Terra bonitinha, que levou aí alguns bilhões de anos para ser feita, e por um espírito aí que a gente conhece muito bem, que é o nosso Mestre Jesus, que recebeu a incumbência diretamente de Deus para fazer a nossa querida Terra, isso há bilhões e bilhões de anos atrás. E aí o Chico, né, junto com o Emmanuel, tiveram essa sensibilidade muito legal de fazerem esse livro A Caminho da Luz. E ali vai, né, de degrau em degrau, demonstrando como que foi essa evolução. Ok? Então a gente vai iniciar então aqui no capítulo Povoamento da Terra. Estou esperando um pouquinho mais aqui, ver se entra mais alguém na nossa live. Beleza, então? Vamos lá. Questão número 50 do Livro dos Espíritos. E a gente vai fazer uma intercalada aqui com o livro A Caminho da Luz, que vocês vão ver agora aí, ó. Vendo aí, a gente já vai desenrolar esse trabalho aqui bacana. Deixa eu até posicionar aqui
E a gente vai falar justamente sobre isso aqui, as raças adâmicas. Vamos lá então? Questão número 50. A espécie humana começou por um único homem? E aí a informação é não. Os espíritos disseram não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra naquela época, né? Há 4.000 anos aqui que eles falam. Antes de mais nada, aí só para a gente continuar, ou quem estiver assistindo aí, sempre faça uma oraçãozinha antes, uma meditação aí. Coloca um copinho de água do lado aí para que nossos irmãos espirituais, nossos queridos amigos do mundo astral, possam fluidificar, energizar a sua água aí, trazer aí um conforto bacana aí, tanto para o espírito quanto para o corpo, beleza? Isso é praxe para quem é espírita, sempre tem que fazer isso aí quando for fazer alguma reunião, alguma coisa desse tipo. E como a gente sabe, né, nosso Pai Celestial, nosso querido irmão maior, toda vez que nós começamos a falar de Deus, falar de Jesus, ele prometeu que estará entre nós, né? Quando 2 ou mais pessoas falarem em meu nome, lá eu estarei. É isso aí, beleza, pessoal? Vamos continuar então aqui. Então, é muito interessante essa questão do início da Terra, porque a gente tem a questão aí de Adão e Eva, que a Bíblia nos traz. E essa história, para nós espíritas, ela tem um significado diferente das outras religiões, principalmente da católica ou da evangélica, né? Embora eles também são cristãos, nós entendemos aqui uma linha mais racional, né? Não que eles sejam irracionais, nada disso, é uma cultura deles. Mas a nossa cultura a gente já tenta raciocinar um pouquinho mais para buscar explicações. E o que acontece nessa história contada aí na Bíblia, para nós é alegoria, é uma forma de contar uma história sem que haja uma agressividade, né, a mentalidade das pessoas à época, né? Então seria difícil falar para aquele pessoal da época, né, há 10.000 anos atrás, de que Jesus recebeu uma linha imensa de espíritos de outro planeta para que viessem aqui sofrer porque não se comportaram no planeta origem deles, né? O planeta original deles. Então seria difícil. Por isso que aquela época lá foi criada essa história de Adão e Eva, para representar o bem, o mal, as tentações. Então, aquele povo que veio lá de Capela, que também não só foi Capela, né? Foram outros planetas, mas principalmente Capela, que a gente vai explicar agora aí pelo livro A Caminho da Luz. Quem não leu ainda, Exilados de Capela, se eu não me engano, eu acho que ou é Edgar Mon ou é R.A. Ranieri, mas o nome do livro é Os Exilados de Capela. Conta exatamente isso que eu estou falando. E aí o A Caminho da Luz vem aí para dar uma pincelada também nessa história. Então, esses espíritos vieram para cá justamente porque não se adaptaram à nova sistemática de Capela. Da mesma forma que está acontecendo hoje na Terra, né? Hoje na Terra a gente tem aí essa questão da transição planetária, que passamos aí então de mundo de expiação para um mundo de regeneração, e que as pessoas que não se adaptarem nesses próximos 1.000 anos, vamos dizer assim, a gente tem aí pelo menos umas 10 encarnações, isso que é o que a gente entende aí pelo tanto de coisa que a gente já viu, vai ser selecionado para ir para esse mundo, assim como os capelinos foram selecionados para começarem lá no começo dos primórdios, lá no comecinho de tudo, né? Tendo ceifado deles toda aquela tecnologia, ceifado da presença daqueles que amam,
de um planeta feliz, mais feliz do que o nosso, né? Não é, que eu saiba, o Capella não é um planeta ditoso, é um planeta ainda em regeneração também. Eu não tenho como afirmar isso porque eu ainda não sei. Agora eu fiquei na dúvida se é ditoso ou se tá em regeneração. Mas fica essa dúvida aí, depois eu vou procurar saber. Mas que é um planeta mais feliz que o da Terra, isso é certeza. E aí, nosso querido Cristo recebeu esse pessoal aí para vir aqui para a Terra, né? Para poder começar aí do zero, já que eles não teriam aí a evolução suficiente para estar no meio de pessoas felizes, ok? Então aqui eu coloco esse livro aqui para a gente fazer uma introdução, porque é muito bacana, muito bacana. E ele fala aqui, o Emmanuel, desde o comecinho, aqui já fala sobre as raças adâmicas, mas nos capítulos anteriores, desculpa, o querido Chico, aliás, o Emmanuel, ele fala sobre a criação da Terra. Então, quem não leu esse livro, leia. É muito bom. Coloca um dicionáriozinho do lado. Hoje em dia tem aplicativo no celular, dá para você baixar o dicionário aí. Tem umas palavrinhas bem complicadinhas, mas que não prejudica a leitura, obviamente. Pelo contrário, enriquece. E vamos para cima, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as raças adâmicas e aqui o sistema de Capella, nas palavras de Emmanuel. Nos mapas zodiacais, do zodíaco, que legal, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. Tá meio longe, né? Legal lembrar aí, isso daí, inclusive Haroldo Dutra Dias, que falou em uma das suas lives sobre lados de Capella e regeneração, ele fala que num momento em que assim, a Terra ela gira em torno do Sol, né? E não só a Terra, como os outros planetas também. E o nosso sistema solar gira em torno de um centro também. Então, isso leva uma viagem de milhões de anos, né, para poder chegar no mesmo ponto. Isso acontece com outras galáxias e assim vai. Eu acredito que alguma coisa grande em que a gente está faz parte também gira. E aí, o que acontece? A constelação de Cocheiro, ela chegou perto da Terra nesse período aí que fala do início da povoação, chegou perto da Terra num desses giros. E foi nesse momento que, quando chegou mais perto da Terra, que houve a transferência de espíritos de Capella para a Terra. Então isso não foi à toa, né? E aqui ele começa falando justamente desses traçados astrônomos terrestres, né? Aqueles mapas zodiacais, né? E com esse movimento, Jesus aproveitou, aliás, foi convidado, né, pelo Cristo planetário, que interessante, de Capella, né, foi convidado a estudar os capelinos para ver a possibilidade da Terra, né, receber esses espíritos. Quando Jesus começou a fazer a Terra, a intenção era receber mesmo todos que tivessem necessidade. E praticamente começou com os espíritos de Capella, logo depois que Jesus deixou preparada a Terra para receber espíritos na carne, né? Porque até então houve evolução lá do átomo até a chegada dos macacos, e quando
o corpo do macaco ficou apto a receber espíritos humanos, assim se sucedeu, ok? E aí, esse pessoal todo de capela, aos poucos, foi separado por linhagens e distribuídos na Terra. Há quem diz, né, existem algumas obras que falam que começou também em Atlântida, né, isso muito antes do Antigo Egito. E que depois que a Atlântida afundou, aqueles espíritos que estavam em Atlântida foram também distribuídos pelo restante do mundo, né? Inclusive com aquelas tecnologias que só Capela tinha, que entre eles, desculpa, não estou falando de Capela, estou falando de Atlântida, que entre os Atlantes existia uma tecnologia muito grande, muito forte, que veio de Capela, em que tinha ali alguns espíritos de alta ordem e que foi passando esse conhecimento para os Atlantes, né? E aí os Atlantes, com o tempo, acabaram perdendo o controle desse conhecimento, e aí houve a queda de Atlântida. E os espíritos, né, que moravam em Atlântida, com esse conhecimento, foi distribuído de maneira rasa para um monte de pessoas ali que foram espalhadas pelo planeta aí. Aí deram origem à cultura egípcia, aos astecas, aos incas, os maias e outros mais por aí que conhecem aí uma tecnologia, né, espiritual de construção de pirâmide, que é um exemplo do que eles falavam que tinham lá em Atlântida, uma pirâmide de cristal fundida bem no meio daquele país, que seria um continente, né? E que com vamos dizer assim, com aquele mau uso dessa energia, acabou acontecendo aí esse desastre, esse cataclismo, para que controlasse aí essa energia, né? Porque estava sendo usada para o mal. E aí surgiram algum povoado, algumas civilizações. E aí a gente tem história pra caramba dessas civilizações. Ok? Então vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada, mas explica aí a distribuição dos espíritos capelinos que vieram para a Terra. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham um contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então esses daí, que vai falar agora, foram separados. Vamos lá. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela é a constelação, né? Então são vários planetas, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Esse mesmo extraordinário ciclo evolutivo que a Terra está alcançando. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, acontece conosco agora, relativamente às transições esperadas no século XX. Olha, pessoal, esse livro aqui foi feito na década de 40, tá? Neste crepúsculo de civilização, ou seja, nós somos os trabalhadores da última hora, já foi falado por Jesus isso. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral, que é o que está acontecendo agora, os alijaria daquela humanidade, ou seja, ceifaria, né? Tiraria eles da humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua
para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, tá ruim, é o câncer, vamos arrancar o câncer, né? A diferença é que o câncer não tem jeito, né? Você tirou o tumor, já era. Já nós somos apenas o efeito. Então, tirou, dá para reformar. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime. Pertinazes é aqueles que são insistentes no crime, né? Aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Esses espíritos capelinos, salvo engano, aí, já não tem mais, já voltaram todos, né, para a capela, porque já encerraram o seu ciclo de evolução. A Terra, ela recebe espíritos de outros planetas de 7 em 7 mil anos. Então, nós somos, não sei da onde, tá? Mas estamos no nosso último 1000 ano. Eu falo para vocês, assistam as lives, os vídeos de Haroldo Dutra Dias, que ele explica direitinho essa questão. Que no calendário divino, nós estamos nos últimos 1000 anos para entregar aí para o nosso querido irmão Jesus uma evolução espiritual. Será separado o joio do trigo e o joio vai para esse outro planeta que está se formando aí para receber a gente. Inclusive, espiritualmente, ele está bem perto da Terra, o que fez com que o nosso eixo terreno mudasse de posição, causando aí uma série de intercorrências no clima da Terra. Isso daí foi explicado no livro Mensagens do Astral, de Ramatiz, também na década de 40. E ele explicava pra gente, nesse livro, sobre também essas mudanças com relação a essa posição desse planeta aí. Não mudanças só climáticas, também com mudança do comportamento geral da Terra. Então ele já avisava também, foi praticamente concomitante, Chico Xavier e o médium Hercílio Mais, que recebeu o venerável Ramatiz, espírito de ordem elevadíssima, inclusive que faz parte da grande fraternidade branca, que é uma das fraternidades da qual Jesus faz parte também. Então são espíritos muito evoluídos, mas muito mesmo, coisa assim que não dá para mensurar, não. Espíritos exilados na Terra, e vamos falar dos capelinos que chegaram por aqui. E foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba. Turba, pessoal, é aquele povo bagunceiro, barulhento, sem ordem, né? Que é referido aqui a infelizes, a pessoas ainda em evolução, né? Então, ele recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou estimulou, né? Então, ele estimulou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres da solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Ou seja, é uma briga contra nós mesmos, né? Estamos tentando nós mesmos nos evoluirmos, mas não depende só das outras pessoas, depende de nós mesmos, nós vamos mudar tudo isso daí. É difícil, mas estamos aí no caminho tentando. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Pessoal, detalhe, tá? Jesus fez isso com um por um. Ele não chegou, falou para um monte de gente, não. Ele falou um por um. Todos esses espíritos que vieram de capela, ele teve
a bondade de conversar um por um e prometeu voltar aqui na Terra para ajudar aqueles que estavam chegando, que estavam desesperados, porque não é fácil você sair de um planeta que tem tudo evoluído, tecnologia, tem seus parentes, seus amigos, e de repente você vem para um planeta que vai iniciar dos primórdios, sem roupa, sem fogo, sem roda, sem nada. Você vai ter que se virar sozinho. E Jesus colocou esses espíritos ali em praticamente corpos ainda em evolução, sem qualquer tipo de desenvolvimento intelectual, e eles foram praticamente aí, vamos dizer assim, punidos por si mesmos, né? Pelos próprios erros. Voltando à civilização antiga. Aliás, sem civilização alguma, né? E foi assim que nasceu a Terra, né? Por meio desses espíritos que tiveram que... você se comporta como um Neandertal, você vai vir no corpo de um Neandertal, de um Cro-Magnon, e assim vai. E foi assim que aconteceu. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos, ou seja, petrificados na prática do mal, seriam degregados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então esse é o comecinho. Esse é o comecinho da Terra. É a vinda dos capelinos para cá. E aí a gente tem a continuação, que a gente volta agora para o Livro dos Espíritos. E aí, na hora certa, a gente volta a falar do livro A Caminho da Luz, que vai ser interessante, porque logo aqui na frente, como vocês vão ver, vai começar a falar dos egípcios, das promessas de Jesus, e assim vai. E vai ser legal esse livro aqui, falar ele nesse comecinho. Muito bacana. Toda vez que a gente entrar num assunto que eu lembrar que tem algum livro bacana, né, que dá pra gente ir citando, que explica melhor, a gente vai colocando também aí. Embora tudo isso que eu tô falando aqui também tem muitas menções no livro A Gênese o livro Gênese, né, do Allan Kardec, tá ok? Vamos lá então? Aí a gente volta pro Livro dos Espíritos. Número 51, pergunta 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Então assim, a linha adâmica ela foi uma simbologia, ok? Mas existiu o espírito de Adão, existiu a pessoa Adão e Eva, mas não foram os primeiros, e é isso que ele vai falar aqui. Mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos é quase nada, né, perto da evolução terrena, né? Então, perto do começo aí da civilização, a gente tem conhecimento de civilizações de 15.000 anos e 10.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, por exemplo, né, tem aí história de 10.000 anos, né? Moisés, né? Então, quer dizer, pode ver que o Adão aqui, segundo o Livro dos Espíritos, diz que ele viveu há 4.000 anos antes de Cristo. E aqui ele faz apenas uma nota aqui, né, para dizer lá no final que existe aí, que seria, né, alguns consideram o Adão um mito, né? Então, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi do que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então, aqui ele fala legal, sobreviveram, né? Foi um dos, né? Foi dos no caso aqui, ele, né, sobreviveu aqui em certa região depois de cataclismo, ou seja, praticamente poderia ser considerado uma pessoa que sobreviveu unicamente num lugar, depois de tantas morrerem. É o que deixa a entender. Então ele não foi colocado ali pela mão de Deus como
como diz a Bíblia, né? Seria um sobrevivente de um cataclismo. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, para nós, né, os espíritas, seria essa última parte mesmo. Linhagens espirituais. Adãos, a linhagem adâmica, e a de Eva, que seria a representação feminina. Então, nessa época aí, teve bastante... nesse próprio livro aqui, né, do A Caminho da Luz, fala da quantidade de espíritos que povoaram um em cada continente, né? Uns chamados de Adão, outros têm outros nomes aí, que lá no livro vai falando. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Aqui parece que Kardec imaginava que havia alguma coisa assim espiritual, né? E a resposta é simples, vem de vocês mesmos. Então, de onde provém as diferenças físicas e morais? Físicas e morais. Então aqui, olha só, a gente até entenderia que as físicas seriam de certo local onde você vive. Então, se você mora na África, que é muito quente, obviamente que o teu corpo vai ter que ter uma resistência àquele clima, né? Então, a gente acredita que a evolução, conforme Darwin, vai se adaptando conforme o espaço que você vive, né? E lá, aqui, o Kardec ele fez essa pergunta e parece que a intenção dele era receber uma coisa mais espiritualizada. E a resposta foi muito simples, né? A resposta foi do clima, da vida e dos costumes. Ou seja, do clima, porque aqui a gente tem o lugar onde a pessoa nasce. Da vida e dos costumes não precisa nem falar, né? É como que a pessoa vive naquele meio. Como que ela vive, como que ela se comporta, os costumes da sociedade, tudo. É a forma, né, da onde você consegue distinguir uma raça da outra, e não pelo espírito, né? Interessante. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, se eu sou criado aqui e meu irmão é criado no Japão, obviamente que moral da gente vai ser diferente, somos pessoas diferentes, né? Vai ser tudo diferente, ok? Então, não tem aí uma similitude nesse sentido, todo mundo diferente por conta da situação em que nós vivemos, né? Agora, caráter, essas coisas, obviamente, ela vai envolver a personalidade, vai envolver o espírito, tudo, então, uma coisa que é extracorpórea, realmente, a gente tem aí a nossa singularidade. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Essa é a pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Vamos ver. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então foi mais ou menos assim que foi surgindo aí os seres humanos, né? Nossas raças aí, dos nossos antepassados. Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Nós somos família divina, né? Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, assim, não quer dizer que porque nós somos todos filhos de um mesmo ser, que não vamos formar várias espécies.
né? Então, dá para ter um tipo de cada, né? Uma pessoa de cada espécie. Isso aí não tem como, mas somos todos filhos de Deus. Então, ele vai dizendo aqui, vai montando para a gente uma linha de raciocínio interessante. 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Não, claro que não. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, aqui ele dá uma chamadinha de atenção, né? Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal, porque nós somos pequenos. Então, o que falar que é vermelho, a gente não vai dizer outra coisa que não é vermelho, entendeu? É vermelho, é literalmente vermelho. Mas às vezes né, não é do jeito que a gente está vendo. É muita coisa que envolve isso por trás. Então, a gente acaba sendo enganado pela nossa pequenez, vamos dizer assim. Pluralidade dos mundos. Aí a gente volta a falar lá de Capela de novo, né? Fomos recebidos pela... Né? Aliás, os capelinos vieram para a Terra sendo originalmente de outro planeta, e não só a Terra teve essa situação, mas como outros planetas também. Todos os planetas devem ter passado pela mesma situação, esses planetas mais evoluídos e aqueles que estão em evolução. Então, na casa de meu pai existem várias moradas, assim disse Jesus. Vamos ver então. Então, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Que beleza! Sim! Ué, mas por que eu não vejo ninguém em Marte? Porque você não consegue? Por que você não pode? Você não tem uma visão, né, apurada para isso? Então vamos lá. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. Para mim, nós somos os últimos. Né? Em bondade, putz, nem se fala. E em perfeição. Então nós estamos ainda engatinhando. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes. Tem aí uns gatos pingados. E que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Ou seja, né, então, que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Então aqui ele dá mais uma chamadinha, né? Há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Então, o que ele quer dizer com isso? São aqui umas pessoas, né, que se consideram aí dono da razão, que acham que só aqui tem vida, né? Nós somos aí os especiais, os queridinhos de Deus, né? E não é isso não. Orgulho e vaidade aqui, ó, tapa na cara. Ó, vamos dar um tapa na cara aqui com uma linha vermelha aqui no meio. Ó, tapa na cara, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus e o universo. Criou Deus ou o universo, ou seja, nós somos uma cabeça de uma agulha numa fazenda e a gente acha que a gente é, né, fantástico. Nós somos os preferidos. Quem sois vós, cabeça de agulha? Sois ninguém. Né? É um grãozinho de areia na praia. Então, né, não tenho por que imaginar coisa diferente. Realmente, opa, deve ter batido aqui. Realmente, quem pensa dessa maneira, a cabecinha do tamanho de um grão de areia. Pequenininho, né? Então vamos lá para a nota do nosso querido Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo? A esses mundos há dele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista, ou seja, só para nosso deleite, para que a gente
fique falando, olha o ZT ali dando rolê. Nada disso, né? Não é para nada disso que serve. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de enésimos e assim vai de mundos semelhantes. Então quer dizer, acorda aí, vai. Acorda aí que tá babando. Tá babando. Né? Não viaja não. A gente tá muito longe ainda de ser os bambambam. Aliás, acho que nem quando a gente for, a gente vai se considerar que é. Porque quando for, né, vai ser humilde o suficiente para não acreditar nessa baboseira. Ok? É isso aí. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? É que o Kardec, na época, estava querendo instruir a gente, né? Mas tem gente que acha que nós só vamos... que os seres têm que obrigatoriamente ter a mesma constituição física que nós temos para sobreviver, né, em um planeta que tem que ter a mesma constituição da Terra. Então, obviamente que não. E assim, é nessas perguntas e nessas respostas que a gente começa a perceber que muitos filmes de ficção científicas não foram criações terrenas, foram influências espirituais, mostrando para as pessoas aí, por meio de intuição, que muitos desses filmes aí são contos e não uma história com E. Né? É uma história com H. Não é? Então não tem nada de ficção. Para nós porque nós somos pequenininhos ainda. Para muitos são, né? Mas se você começa a ampliar o horizonte, ampliar a vista, a gente começa a perceber que tudo isso é verdade. Né? Que tem muito ali, muita coisa ali que é verdade. Muita tecnologia que a gente viu em filme de ficção científica hoje está em prática. Né? Então a gente não pode, vamos dizer assim, desconsiderar uma realidade dessa. Então, obviamente que não teremos condições de habitar Marte com a constituição física que a gente tem. Mas os espíritos que lá estão, ou os seres que estão em outra dimensão, conseguem sobreviver a Marte com tranquilidade, porque eles foram feitos para aquele orbe. Ah, mas como você sabe? Pô, porque a gente vive em vários tipos de dimensões. A gente está numa dimensão, na outra tem outra, e assim por diante. Ramatiz, ele tem um livro, né, que ele editou, Persílio Mais, que fala do planeta Marte, como que é a vida no planeta Marte. Segundo Ramatiz, seria um planeta mais evoluído que a Terra, né? Obviamente, planeta espiritual. Aqui no Livro dos Espíritos, talvez ele contraria isso aí, mas talvez pelo momento não se tinha autorização para falar da evolução do planeta Marte conforme avançou-se os tempos. Mas não só Marte, como outros também. Com certeza, todos têm. Não existe obra de Deus em vão. Não existe obra de Deus em vão. Né? Então, ele fala, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não. De modo algum se assemelham. Então, aqui na Terra, pode até ter um outro planeta na mesma circunstância da Terra, mesmo, que poderia aí ter uma semelhança, né? Mas ele falou, de modo algum se assemelham. Então, de cara, que ele já descarta. Mas, né, num esforço hercúleo, a gente pode um dia imaginar que haveria a possibilidade desse corpo físico habitar um outro planeta. Então, já foi descartado ali. Né? Mas eu tenho a mente ainda mais aberta. Não quero duvidar, obviamente, nada disso, mas vamos imaginar, né? Só para imaginar. Questão número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. O que ele quis dizer aqui? Né? É que a pergunta ela é bem rebuscada. Né? Então, não sendo uma só para todas as constituições físicas dos mundos, ou seja, não tendo a mesma carne, a mesma formação do corpo, seguir-se-á, então, quer dizer, então tem aí vamos seguir um raciocínio que tem organizações diferentes, os seres que os habitam? Claro! Se você tem planetas diferentes, você tem que ter corpos diferentes, e ele vai explicar como.
Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, ou seja, no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então lá naquele lugar tem lá uma atmosfera lá, tem o corpo adaptado àquela atmosfera. E pessoal, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala em mundo espiritual, dimensões diferentes, nós estamos falando de uma questão física. Lembra que eu falei lá numa das lives passadas que no mundo espiritual a tabela periódica é maior? É isso aí. Nós não vamos chegar lá e encontrar espíritos que são esvoaçados. No mundo espiritual, o espírito ele é físico entre os espíritos. Para nós são seres esvoaçantes, uau, né? Etéreo. Mas lá são físico entre eles. Então, nesses planetas serão físico entre eles. A vibração faz com que a gente não enxergue. Lembra? Minha mão está aqui, eu balanço, balanço, balanço. Quanto mais rápido eu balanço, você não enxerga. Isso é vibração. Então, quanto mais alta a vibração, menos você enxerga. E assim vai. Ok? 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então, a resposta é interessante. Sempre aquela resposta para você pensar. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Ou seja, você é especial? Só você tem aí a possibilidade de ter um Sol e uma tecnologia e uma física só para você? Então essa é a pergunta. Demais não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Às vezes tinha uma chamadinha de atenção, uma puxadinha de orelha. Dava a impressão que ou o Kardec fazia essas perguntas de propósito, ou ele às vezes dava uma escorregada no chuchu ali, e aí eles davam aquela chamadinha de atenção. E aí é o que aconteceu aqui, ou foi, né, para ser mais didático, mais específico, ampliar mais o conhecimento, ou foi a escorregadinha de chuchu. Eu acho que foi para explicar melhor para as pessoas, ter uma didática bacana aqui, porque ele era muito inteligente. E é mais fácil eu escorregar no chuchu. Com certeza. Aí vem a nota do Kardec. As condições de existência... As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Lhes cumpre viver é uma palavra um trecho muito legal, porque é onde que eles têm que viver, cumpre eles viver, né? Então, ali está a missão deles. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Muito bacana isso, isso é verdade. Se a gente não vê um peixe, se a gente nunca tivesse visto um peixe na vida, e um dia a gente ouvisse falar do peixe, a gente ia falar, isso é um ET. Esse bicho é um ET. É mais ou menos isso, né? Então se não foi feito, se a gente não viu ainda, não quer dizer que não exista, né? Então, se eu nunca tivesse visto um peixe, não quer dizer que o peixe não existiria. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Meu, aquilo é lindo, né? Muito bonito de ver. Acontece lá pertinho do polo, lá em cima, lá no lado das Europa, né? Lá onde é bem gelado mesmo, que tem aqueles efeitos da luz, efeito do... sei lá como que é feito isso daí, meu. Depois joga na internet, a gente vê aí como que é a aurora boreal, fiquei curioso. Mas eu sei que tem a ver com a atmosfera, tem a ver com luz, reverberação do sol, e aquele monte de coisa que só esse pessoal, astrônomos, explicam, e assim vai. É os astrônomos, espero que seja. Vamos lá.
Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos, na alguns é muito legal, em alguns mundos, aí você mete um na alguns aqui, que nem o em mais a vira na. Então aqui o em mais alguns vira na alguns. Então que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos, mais abundantes do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Então, assim, é aquilo que a gente vem falando. Existe, sim, em outros planetas, coisas melhores do que os nossos. Tá um perfume gostoso aqui, muito bom. Isso é um bom sinal. Quando aparece um perfume do nada, assim, a gente fala, seja bem-vindo, pessoa perfumada. Seja bem-vinda, né? Muito obrigado. A gente agradece pela presença, trazendo aí um aroma muito gostoso. Muito bom isso. Isso é um bom sinal. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então, assim, o Sol, graças a Deus, a gente tem, mas a gente também tem a fonte dentro do nosso planeta que sustenta, né, o eixo planetário que não faz com que a gente balance, que são os magmas, né, no núcleo da Terra. E existem alguns planetas que podem tranquilamente usar essas fontes de energia para gerar luz, para gerar calor, etc e tal, né? Então não necessariamente eles também necessitem desse calor da mesma forma que nós necessitamos. Podem ter aí uma tecnologia diferente para seus corpos diferentes dentro daquela realidade deles, sem a necessidade que nem a nossa do Sol. A nossa necessidade, o Sol é vida. Se não tiver o Sol, a gente morre. Ah, mas não morre. Não tem. O Sol tem a fotossíntese, tem o ar graças ao Sol, o calor, tudo o Sol é fantástico, né? O Sol queima as energias pesadas durante o dia, né? Ele acaba com os miasmas. Por isso que tem que ter o Sol. Sem o Sol a gente sucumbe. Mas nos outros planetas nem sempre é assim, ainda mais planetas felizes, né? Não necessariamente precisariam do Sol para ter luz. Olha que legal, a luz é deles mesmos, né? Olha. Quanto mais feliz, mais luz temos, né? Então, vamos continuar aqui, qualquer coisa a gente para e continua na próxima, no meio do caminho mesmo. Vamos lá. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Agora a gente vai entrar naquele tema que a gente já vinha falando e que vai explicar melhor. Vamos lá, 59. Os povos hão formado ideias... Hão é de haver, tá, pessoal? Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Olha só que interessante. De acordo com o que eles tinham na mão. Naquela época que eu engatinhava, eu tinha o Gugu Dadá. Era o máximo. Eles tinham ali o que eles poderiam ter. Informações limitadíssimas. Oi, Ângela. Ah, retratou. Eu vi, hein? Deus viu o que você escreveu. Tudo bem aí? Vamos assistir aqui. Então tá legal. Então aqui é o que eles tinham na época. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança, ou seja... O que é inverossimilhança? É aquilo que não parece verdade. Então a razão reconheceu o que não parece verdade de algumas dessas teorias. Então reconheceu, né, dentro daquilo que podia, né, que parecia também não ser tão real. Ou seja, fantasias, né, umas coisas mais fantasiosas e realmente, né, a razão reconheceu a inverossimilhança, ou seja, a razão aqui reconheceu que não tem muita verdade nessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. É por isso que o espírito é encrenqueiro. Começa a falar sobre isso daqui, já vai arrumar encrenca com o católico, com o evangélico. Outro dia eu vi um padre sentando a mamona no espiritismo. Eu falei, Jesus, não precisa disso. Nós somos de boa.
a gente quer a paz, né? A gente não critica a religião nenhuma, a gente só interpreta da forma que a gente acha mais correto, mais racional. Mas a gente não quer entrar na religião de ninguém, cada um na sua. Mas a gente tem que interpretar, a gente precisa interpretar para que a gente ganhe um espaço maior dentro do nosso conhecimento. Senão a gente fica travado naquilo que acontecia há 2.000 anos, há 20.000 anos atrás. Então não tem sentido. A Terra muda, o homem muda, evolui, a gente precisa também evoluir a informação. E daqui 1.000 anos, 100 anos, 200 anos, se isso aqui abrir uma janela maior, a gente vai por essa janela maior, tem que ser assim. Se o Livro dos Espíritos ficar defasado, tiver uma coisa mais lógica ainda, com verdades que nem o Kardec fez, trazendo pra gente as verdades, com as pesquisas, com fundamento científico, a gente coloca isso um pouquinho de lado assim e fala, ó, fica aí, na hora certa eu volto e te vejo. E aí vamos seguindo o outro, que tem muito mais lógica, muito mais verdades. O Kardec, que nem eu sempre falei, por meio dos espíritos, abriu uma fresta da porta. Uma frestinha. Com certeza essa porta vai abrir mais e a gente vai entrar. E na hora que a gente entrar, isso tudo aqui que a gente está lendo vai ter muito mais ramificação, vai ter muito mais conhecimento e a gente vai poder se deleitar. Com certeza. Vamos continuar aqui então. Que tá acabando. Mas o exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico, por causa da época. Não tinha como falar a verdade toda na época, senão o pessoal ia fazer um escalpo na cabeça de quem falasse isso daqui, né? A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em posição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto, no entanto, no entanto, a Terra gira. Malgrados os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-la sem agravo a sua própria razão. Só os terraplanistas aí estão falando diferente, mas tudo bem. O pessoal quer entender que a Terra é plana, mas beleza. Mas aqui, olha, a partir do momento que foi provado, ninguém mais, né, contesta. Né? E muito, quando foi falado da Terra, que a Terra era, há tempo atrás, que a Terra era redonda, com o tempo isso aí o pessoal aceitou sem contestação, né? Mas até hoje, até esse ano, até o ano passado, o pessoal anda falando que a Terra é plana. Mas beleza, eu tô com medo de chegar lá no final dela, ela cair, virar uma cachoeira do oceano, uma coisa de louco. Eu não vou nem andar de barco mais, nem vou nadar mais, né? Eu tô com medo. Sem agravo a sua própria razão, vamos lá. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos. Mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. No mundo fóssil, ou seja, dinossauros. Não tem como recusar. Ninguém vai ficar colocando, enterrando dinossauro lá para desenterrar depois, né? Para falar só que tinha dinossauro. Achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos. Novamente a gente vai naquele vídeo, né, que eu sempre falo para vocês, Haroldo Dutra Dias. Esses 6 dias da criação indicam outros tantos períodos. Ou seja, Jesus, por meio de Deus, não criou a Terra em 6 dias. Esses 6 dias da criação, com certeza, indicam períodos de milhões de anos. De milhões de anos. Não foi assim. Tá? O livro A Caminho da Luz, que a gente estava falando agora há pouco, fala sobre isso. Cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir.
O que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada, necessária, assim como as parábolas de Jesus eram um sentido totalmente figurado, para não agredir as pessoas na época que ainda estavam engatinhando. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não é um erro. Eu concordo plenamente. Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. Eu concordo com isso também, porque a Bíblia, na minha opinião, ela de lá para cá, daquela época para cá, ela virou um telefone sem fio. Se você pegar as escrituras puras, que o próprio Haroldo fez, de pegar lá a escritura pura, a original, lá de João Evangelista, e traduzir do grego direto para o português, a gente tem uma coisa mais pura na tradução. Né? Aí a gente consegue ter, mas infelizmente foi traduzindo de uma língua para outra, e assim a gente acaba tendo um telefone sem fio e às vezes uma interpretação um pouco mais diferente do que a realidade. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhes apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu a sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sobre aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Deixa eu ver mais um pouquinho quanto tempo nós temos aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper aqui, vou marcar leis da natureza e a gente continua esse trecho na próxima live, porque senão a nossa live vai se estender até amanhã. Paramos aqui. Ficou bonito. Deixa eu colocar aqui. Beleza, pessoal? Dá um abraço aqui pro Cris. Né? Hoje nós tivemos poucas pessoas físicas presentes, mas tivemos bastante espíritos presentes, que nos deixou aqui um presentinho, que foi um perfume muito gostoso durante a nossa live, e eu tenho testemunha aqui do lado, que sentiu também o cheiro. Né? Então boa noite pro Cris. Cris, obrigado aí, meu querido irmão. A Ângela, obrigado. O Ralph, aqui do lado. Um beijo, fiquem com Deus e curtam aí, vamos espalhar esse vídeo. Foi uma live bacana, eu acho que deu para aproveitar bastante. E na semana que vem estaremos de volta. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser.